Shalom, pessoal, boa noite. Shalom, pessoal, boa noite. Shalom, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aí, né, pelo Instagram e pelo YouTube. Queridos, tem um aviãozinho aí, ó, live com o pessoal aí do seu Instagram. Compartilha a live, chama o povo para essa live. Convida eles, gente. Manda e coloca nos seus links, nos stories, nos status. Chama a equipe da sua igreja, chama aquele seu vizinho, chama aquela sua amiga que, ela não participa do Kids, mas ela tem criança, ela tem que aí tem um coração disposto a ensinar seus filhos, sobrinhos, tem a criançada da rua. Chama toda a galerinha e vem com a gente para esse tempo muito precioso. Mas, Anis, hoje a gente vai falar de quê mesmo? Hoje nós vamos falar da dinâmica no culto Kids. Pensa! Uau! Você sabe preparar um culto Kids, pessoal? Vocês já se imaginaram montando um culto Kids na sua rua para aquela galerinha que fica o dia inteiro brincando, fazendo tantas coisas na rua, brincando de várias coisas, várias brincadeiras divertidas, mas no momento você chamar eles para compartilhar da palavra do Senhor? Será que o culto Kids ele é um ambiente só para brincadeiras? Será que o culto Kids é um ambiente para as crianças brincarem ou é para você partilhar a palavra de Deus? Vamos lá? Daqui a pouco nós vamos entender melhor sobre isso, mas eu gostaria muito que você nos ajudasse a alcançar o maior número de pessoas. Então, queridos, vai lá, compartilha, nós vamos te dar alguns segundos aí para você compartilhar essa live. Já agiliza, aproveita esse tempinho aí, viu? Vamos lá, pessoal. Ari, Eunice, eu não ministro crianças, eu não trabalho com culto kids. Querido, você tem filho? Você tem sobrinho? Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu tenho certeza disso. Então, pode ter certeza que se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo quer falar com você. Então, compartilha essa live. Aqui, manda para o pastor da sua igreja. É verdade. Manda para o seu líder da Kids da sua igreja. É verdade. E assim como o Senhor já tem ministrado no nosso coração, né, queridos? Porque se eles trouxeram esse tempo para você, é porque por aí para frente já vem um terreno, porque a seara já está pronta e ele já está levantando mais trabalhadores. Isso aí, queridos. Então vamos lá, compartilhando. Vamos lá, 1, 2, 3, compartilhando. A contagem regressiva. Isso aí. Vamos lá. Queridos, enquanto você compartilha aí, né, nós queremos te dar alguns recadinhos, já para ficar fixado no seu coração. Essa é a última aula do nosso workshop, né, Eunice? É verdade. O nosso workshop Flechas Incendiadas. E hoje, né, o Senhor trouxe ao nosso coração para a gente fazer isso uma aula de forma aberta, né? Mas isso é só um aquecimento para o nosso curso de Libertadores Infantil. Fala aí um pouquinho para eles, Eunice. Gente, esse curso é muito top. Ele tem várias pautas, várias ministrações. Ele tem o material dele é bem didático, uma linguagem assim muito clara. Vocês vão ter um material e fica aqui um convite do coração assim mesmo. Participa desse curso, eu tenho certeza que vai enriquecer muito, vai trazer muito entendimento para vocês. O material tem uma linguagem simples, uma linguagem que você vai conseguir compreender com muita clareza, sem contar em todas as aulas e o suporte que você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Tem o apoio de materiais extras também e vai sempre poder contar com a gente para estar tirando as suas dúvidas, te apoiando. Queridos, a nossa turma de Libertadores Infantil, ela começa no dia 5 de setembro. Você pode nos procurar através do chat do Instagram, mas lá também, na bio do Instagram do Instituto Apostólico Avança Ajudar, nós temos lá o link onde você será diretamente ali acessar o nosso WhatsApp, onde nós te informaremos tudo sobre o curso. Queridos, entenda algo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, enquanto você está sendo usado aí pelo Senhor para compartilhar essa live. Você se importa
com aquilo que o coração do Senhor se importa? Se você se importa, coloca aí, ó, no chat do Instagram agora, hashtag eu me importo. Vamos lá. Coloca aí, deixa eu ver o homem e a mulher de Deus que está nos ouvindo aí, que se importa com aquilo que o coração do Senhor se importa. Sabe por quê, queridos? A responsabilidade sobre essa nova geração não é do pastor da sua igreja, não é da tia Kids da sua igreja, a responsabilidade é nossa. Exatamente. Então coloque aí, eu me importo. Vamos lá? Acho que a gente já pode orar, não é verdade? A gente já pode orar aí. Eu queria te convidar para orar conosco, para a gente dar início aí. E eu quero agradecer a você que está compartilhando aí essa live. Nós queremos te agradecer. Né? Você está sendo usado pelo Senhor, porque talvez a pessoa lá da sua igreja que está responsável pelo ministério infantil, ela tem ainda algumas dúvidas. E nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas. Ah, e deixa eu colocar só um ponto aqui. Caso, no decorrer dessa aula, você tenha dúvidas, vá colocando as dúvidas aí na caixinha que a gente responde no final, tá bom? Então vamos orar? Eunice, você pode orar para nós? Claro. Pai querido, em primeiro lugar nós queremos te agradecer por esse tempo. Nós queremos agradecer por essa oportunidade. Pai, nós sempre falamos isso, mas nós queremos agradecer por fazer parte dos seus projetos. Por o Senhor nos colocar num lugar estratégico e ver o que o Senhor está fazendo em favor das nossas crianças, dos nossos adolescentes, em favor de cada família. Sim, Pai. Pai querido, nós queremos declarar o ambiente onde nós estamos, toda a equipe que está aqui nos dando suporte, o ambiente onde cada irmão, cada irmã está nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão acompanhando essa live no trânsito, Senhor, nós queremos declarar a Tua proteção. Nós queremos declarar, Pai querido, que o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Sim, nós Pai. queremos declarar que o Senhor nos guarda de todos os lados. Sim, Pai. Em nome de Jesus, é cortada toda interferência das trevas. Em nome de Jesus, que seja repreendido toda confusão, que seja repreendido todo espírito que tenta turbar o entendimento, em nome de Jesus. Que seja, meu Pai querido, uma aula clara, que seja, meu Pai, uma transmissão, Senhor, Pai, limpa de toda interferência das trevas e que haja entendimento. Pai querido, que essa semente seja semeada, Pai, e produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, Pai querido. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero iniciar essa aula com você profetizando sobre a sua vida. Aleluia. Que a unção de criatividade do céu esteja sobre a sua vida. Que a luz do Senhor ilumine a sua mente. Que o fogo do Senhor queime o seu coração, queridos. Talvez você está aí ainda não trabalha com criança, mas eu creio e profetizo sobre a sua vida, queridos, que até o final dessa live você estará aí com seu coração ardendo. Sabe por quê? As nossas crianças não são a igreja de amanhã, elas são a igreja de hoje, elas são os líderes de amanhã. Então, que o seu coração comece a arder em chamas aí. Então, vamos começar. Queridos, pegue aí uma caneta, um papel, sua Bíblia, para que nós possamos aí passar para você tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, né, Amice? Como porção para trabalhar com os nossos pequenos, né, com as nossas pequenas ovelhas. Então, vamos lá. O tema de hoje, como eu já disse, é a forma prática de se fazer um culto kids. Ari, como que a gente chama a atenção das crianças? Eu disse, será que a gente consegue quase 2 horas de culto ter a atenção de várias crianças? É um desafio, mas é possível. Será que é possível isso? Então, eu gostaria de iniciar com você aí uma frase de um grande avivalista aí, que é o Billy Graham, que diz assim: valorize as suas poucas ovelhas. Escreva isso aí, queridos. Valorize as suas poucas ovelhas. Ou melhor, escreva: eu valorizo as minhas poucas ovelhas. É isso aí. Aqui no ambiente que nós estamos, você está vendo alguns visuais aqui
Daqui a pouco a Eunice, né, nós vamos tratar você aqui como se nós estivéssemos em um culto kids. A tia Eunice vai passar para vocês algumas estratégias através dos visuais. Mas vamos lá. Como, Ari? Como, Eunice? Nós começamos, como nós preparamos um culto kids? Queridos, essa é a parte mais importante do seu culto kids. Essa é a parte que você deve se atentar a ela. Essa é a parte que você precisa de estar fixo nela. Como eu preparo o culto kids? Preste atenção. Uma aula preparada já está 90%, Eunice, dada. É verdade. Quem falha na preparação, prepare-se para falhar. Mas, Eunice, o que isso tem a ver? Por que você está falando dessa forma? Por que, queridos? Às vezes nós somos convidados, né, Eunice, para ministrar para adulto. Você investe tempo, você investe horas estudando a palavra de Deus para que a unção se manifeste. Você investe horas em oração para que ali, quando você chega na igreja, a unção do Senhor desça. Mas entenda uma coisa, para as crianças não é diferente. É verdade. Você quer crianças que a atenção dela esteja voltada para o Senhor? Isso vai depender do ministro. Isso vai depender do professor que está ali. Então, por isso nós dizemos, uma aula preparada já está 90% dada. Sabe por quê? Porque o ministro foi ministrado pela palavra de Deus. Né, Eunice? Exatamente. Guarde isso no seu coração. Na realidade, Eunice, sabe o que eu entendo com isso? Não é você quem está preparando o culto kids. É a palavra de Deus que está te preparando para conduzir crianças e adolescentes ao reino de Deus. É verdade. Então vamos lá. Ter em mãos e em ordem todo o material necessário, principalmente a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Queridos, preste atenção numa coisa. Você não pode, dentro de um culto kids, e essa é uma falha que nós vemos em muitos lugares, pessoas que ministram ali para criança e vai falar assim, ó, na Bíblia está escrito, na Bíblia está assim, na Bíblia está escrito dessa e dessa forma, mas não mostra para a criança a Bíblia. Queridos, nossas crianças, elas são totalmente visuais. Elas aprendem vendo. Então, você precisa ter em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para que você diga para ela, por exemplo, olha, lá em João 3,16, está escrito. Então, você abre a sua Bíblia para que ela possa ver que você está utilizando daquilo que você está falando. Queridos, isso precisa de ser um estilo de vida do ministro. O ministro, ele precisa de caminhar, ele precisa de desenvolver, ele precisa de se mover dessa forma. A criança, ela aprende com exemplos. Amém? Tá dando para entender aí? Tá dando para você compreender aí? Coloca aí no chat aí, amém, Ari, eu concordo, amém, Eunice, eu concordo. Estou entendendo. Eu estou entendendo. E talvez você já esteja encontrando algumas falhazinhas aí, mas não precisa de se expor, não. Mas coloca aí, eu estou entendendo. Estou pegando aí todas essas chaves. Mas vamos lá, tem muito mais. Vocês estão nos vendo aí, né? Aqui você que está no YouTube, você que está através do Instagram, você está nos vendo aí, nós estamos com a blusa colorida, a gente está com um laço na cabeça. E às vezes, queridos, a gente está muito mais colorido do que nós estamos hoje. A gente se move para o culto kids bem colorido mesmo, mas é claro, né, queridos, tudo em concordância, né? Por exemplo, eu não vou pôr no meu rosto uma cara de palhaço, né? Porque tem crianças que têm medo de palhaço. Eu não vou pôr uma perucona na minha cabeça, porque tem crianças que têm medo. Então, nós nos preparamos de forma simples, mas que chama a atenção da criança. Sim. Então, essa é a nossa segunda dica para uma preparação para o culto kids. O ministro, ele tem que estar com roupas alegres. Sabe qual que é o maior erro, Eunice, de um ministro kids? Conta pra gente.
ele ir ministrar de roupa preta para uma Nossa. criança. Gente, aí não tem como. Aí não Queridos, cabe. não faça isso, pelo amor de Deus. Por favor, não faça isso. Queridos, você está olhando para aquela criança dizendo assim, olha, eu não estou afim de estar aqui. É isso que elas entendem. Verdade. Lembra que eu disse que a criança, ela aprende vendo? Então, quando ela olha para você ali com a roupa colorida, ela olha para você alegre, ela está entendendo que você está ali para falar diretamente para ela. Queridos, olha, não tem aquele ditado lá que a primeira impressão é a que fica? Exatamente. Então, quando a sua criança, ela entra lá no Culto Kids, ela te vê de uma forma didática ali, né, com a roupa colorida, um sorriso no rosto, ela está entendendo. Tem alguém de Deus ali que quer falar comigo. Tem alguém de Deus ali que quer falar a minha linguagem. É isso que elas estão entendendo. Então, vamos lá. Até aqui deu para entender? Primeira dica, o ministro tem que estar preparado. O ministro, ele precisa de se preparar, porque ele se preparando, 90% da aula dele, da ministração dele já está dada. Amém? Então, vamos lá. Segundo ponto, roupas que comunicam com as nossas crianças. Ari, mas e se for para adolescente? Queridos, você não vai se vestir tão infantil assim. É claro, se você for ministrar somente para adolescente, também use roupas despojadas. Use uma roupa com uma frase bíblica, mas uma roupa alegre. Sim. Uma roupa que chame a atenção dele. Ok? Outro ponto. A unção não está no projeto que você está desenvolvendo. A unção está em você. Isso é muito importante. Uau. Uau. Coloca aí no chat aí. A unção está em mim. Vamos interagir. A unção está em mim. Mas é claro, tudo através do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai nos dizer, pois sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, se você buscar o tempo no Senhor, se você se render diante do Senhor em adoração, se você se prostrar diante do Senhor e dizer, Pai, eu quero ser movida pelo Teu Espírito, para que eu possa derramar na vida das crianças. Assim será. Queridos, invista tempo chorando na presença do Senhor pela vida das suas crianças. Sim. Seja ministrado pela palavra que você vai derramar sobre a vida delas. Outro ponto. O que você investe mostra o quanto você valoriza. Uau! Queridos, vou repetir para você. O que você investe mostra o quanto você valoriza. Queridos, de verdade. Aqui está alguns visuais que está aparecendo para você, que está no YouTube, que está no Instagram. Queridos, isso aqui não são coisas que são baratas. Tem o material, tem a mão de obra da pessoa que vai fazer, porque eu dou glória a Deus, Eunice, para aquele ministro Kids que sabe pegar isso aqui e desenvolver. Ele mesmo se vira nos 30. Isso aí, eu acho fantástico. Mas, queridos, eu não sou essa pessoa. Sinto em te informar. Então, nós temos aí, né, pessoas que são movidas pelo Senhor, que têm o dom de fazer visuais. E aí a gente vai, investe, compra os materiais para que aquela pessoa possa produzir para nós. Mas às vezes, sabe o que acontece? Nós temos, queridos, de verdade, eu vou colocar uma palavra pesada aqui, mas uma miséria interna de investir naquilo que é para o reino. É verdade. Não é verdade? A palavra de Deus, ela diz assim, que tem até a parábola lá no livro de Mateus, que vai dizer assim que como é o reino de Deus, o que parece o reino de Deus? A palavra vai dizer assim que é como um homem que encontrou um tesouro. Ele vai e vende tudo que tem. Queridos, você vai ter que investir o que você tem e o que você não tem. Você quer que as suas crianças sejam ministradas pelo Senhor, sejam cheias do Espírito Santo? Invista nelas. Ah, mas hoje eu tenho culto kids, mas eu não estou afim
de fazer tanta coisa assim, queridos. Então se prepare para você falhar. O Espírito Santo, queridos, ele quer que você se doe por completo. Entenda, o reino de Deus, ele é recíproco. Eu não estou dizendo que o reino de Deus é de barganha. Eu estou dizendo que ele é recíproco. Se você tem no seu coração a generosidade de investir nas suas crianças, pode ter certeza, queridos, que para onde o Senhor aponta, ele paga a conta. É verdade. Guarde isso no seu coração. É verdade. Pode ter certeza que o reino de Deus, ele te enviará os recursos para você investir na sua criança. Só não faça as coisas de forma medíocre para elas. Porque se fosse para você ministrar para um adulto, você investiria. Por quê? Porque o Ministério Kids, queridos, ele não tem tanta visibilidade assim. Mas pode ter certeza que da primeira vez que você, através do Espírito Santo, tocar um coração de uma criança, ela será do Senhor para sempre. É verdade. Então, talvez aquele dia que você está escalado para o Culto Kids, ou talvez você que ainda não trabalha no Culto Kids, você que ainda não se move ministrando crianças, mas a primeira vez, talvez que você foi escalado ali para ministrar para as crianças, e você investindo, pode ser aquele dia que o Senhor determinou para salvar aquela criança e a casa dela. Você estará sendo instrumento de Deus para alcançar o coração desse pequeno ou dessa pequena. Então vamos lá. Receba as crianças com alegria e demonstre o quanto ela é importante. Não mais uma pessoa no seu meio. Use crachás de identificação. Sempre chame a criança pelo nome. Queridos, sabe uma coisa, Eunice, que me entristece às vezes? Você entra na igreja, por exemplo, tá a Eunice, o esposo e a filha. O ministério do diaconato, por exemplo, está ali na porta recebendo as pessoas. Ela cumprimenta a Eunice, ela cumprimenta o esposo e a criança passa desapercebida. Nossa. Queridos, não faça isso. Ela é ovelha não só do ministério infantil, ela é ovelha do pastor da igreja. Ela é ovelha de Cristo. Ela não é só um membro do Culto Kids, não, ela é um membro da igreja. Verdade. Da eclésia, ela faz parte do corpo de Cristo. Toda a igreja, ela precisa ser movida, ela precisa de estar em movimento para o Culto Kids. Então, quando a criança ela entra na igreja, ela precisa de ser bem recepcionada, ela não é mais uma. Ela é parte do rebanho de Cristo. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Lembra que eu pedi para você colocar aí no início, eu me importo? Queridos, Jesus se importava. Os discípulos de Jesus, quando as crianças estavam ali querendo chegar perto de Jesus, eles não queriam que as crianças chegassem perto de Jesus, e Jesus lança essa. Deixai vir de mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então não feche a porta do reino para as crianças. Mesmo que você não está no ministério infantil, talvez você seja o diácono, você trabalhe na consolidação da sua igreja, talvez você está ali na porta conversando com alguém, receba a criança como parte da igreja. Sim. Deixe elas vir até Cristo. Não as impeça, porque o reino de Deus é delas. Trate a criança como uma ovelha. Trate a criança como parte do corpo de Cristo. E queridos, receba as crianças com alegria. Então chame ela pelo nome. Receba elas e diz, por exemplo, né? Olá, Emanuele, seja bem-vinda. Como nós estamos felizes por você estar aqui. Dê um abraço nela. Se você for falar com a criança, queridos, esteja ali na altura dela, para que ela possa entender que você está direcionando a palavra para ela. Então, esse é mais um ponto. Já estou finalizando aqui minha parte, que a Eunice tem muita coisa para te ensinar também. A oração. Então, vamos lá. Você se preparou. Você se organizou. Você recebeu a criança com alegria. Aí, vem o momento da oração. Meu Deus. Essa é uma parte, queridos, que também me chama muita atenção.
Porque talvez o Ministro Kids, Eunice, ele entra na sala com as crianças tudo lá e eles falam assim, vamos orar? As crianças falam, vamos. Aí o ministro fala assim, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esse culto. Eu abençoo as crianças. Eu abençoo todo mundo que está aqui. Consagra o Senhor culto. Amém, crianças? Amém. Querido, só ela orou. As crianças não participaram. Pois é. A criança não ora, não. A criança, ela, queridos, ela faz parte de todo o culto. Então você precisa de envolvê-la em todo o culto. Talvez você esteja pensando aí, e agora? O que eu faço? Porque eu sempre iniciei meu culto assim. Teve um choque agora, né? Tive um choque de realidade. Queridos, lembra que eu falei com você sim? Você se importa com aquilo que o coração do Senhor se importa? E você escreveu aí, eu me importo. Então preste atenção. Se o Senhor ama ouvir a sua voz em oração, imagina das crianças. É verdade. Então eu vou fazer aqui uma dinâmica rápida com você, mas com a participação da Eunice. Tá ok? Vamos lá? A Eunice é a criança que está no meu Culto Kids. Eu estou ministrando para ela. E aí eu estou falando com a Eunice, que é a criança que está no meu Culto Kids. Eu vou falar, vamos orar? Vamos, tia. A Eunice, ela vai logo responder como uma criança. Claro, tia, vamos orar. Então, como eu devo fazer? Então, eu vou envolver a minha criança no Culto Kids. Eu vou envolver ela na oração. Então, eu falo com ela assim, olha, repete comigo. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Por mais essa oportunidade. Por mais essa oportunidade. De poder louvar. De poder louvar. Engrandecer o seu nome. Engrandecer o teu nome. E eu vim aqui. E eu vim aqui. Para te adorar. Para te adorar. Então, queridos, preste atenção. Só um exemplo rápido. Você fala e a criança repete. Você fala e ela se envolve com aquilo que você está declarando. Ari, se for para adolescente também, queridos, adolescente também você pode fazer isso. Mas é muito importante você também escolher um adolescente para orar pelo culto. Ele vai se sentir importante. Ele vai se sentir que ele é notado naquele culto. Então, sempre escolha, e a gente tem muito essa dinâmica, escolha um adolescente para ser seu auxiliar, para te ajudar ali naquele dia. Amém? Então, vamos lá. Mas o ministro também, ele precisa, antes de receber as crianças, ele precisa de orar pelo ambiente. Ele precisa de declarar, de liberar a palavra profética. Queridos, algo muito importante. Isso antes de você receber a sua criança. Isso é muito importante. Comece a declarar a palavra de Deus dentro do ambiente. Vamos lá, por exemplo, o seu culto vai falar sobre o amor de Deus. Pegue versículos, pegue textos bíblicos e declare a palavra declarada sobre o ambiente. Senhor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, nós declaramos e profetizamos sobre esse ambiente. Que o seu amor alcance o coração dessas crianças. Que elas entendam o sacrifício de amor do Senhor por cada uma delas. E assim vai, queridos. Ore com a sua equipe. Tenha comunhão com a sua equipe. Para que você possa desenvolver bem o seu culto. Então vamos lá. Oração com os juniores. Eles já estão aptos a orarem. Mas eles precisam de exercitar a oração. Então, em cada culto, ajude-os a exercitar a oração. Passe para eles tarefas de oração. Amém? Então, vamos lá. O louvor. E agora, Eunice? O louvor. Queridos, nós já observamos muito em ambientes, às vezes, que nós vamos, ou até mesmo com a gente comete muito erro, queridos, a gente não é perfeito, não. Por exemplo, a pauta, né, eu não sei se você trabalha com pauta já entregue para você, mas talvez ali tem uma pauta que está falando sobre as armaduras de Deus. E aí,
o ministro Kids que está ali coloca um louvor totalmente distorcido daquilo que vai ser ministrado. Queridos, o louvor, tudo tem que girar em torno daquilo que você vai ministrar. Então alinhe ali o louvor com a palavra. E aí, preste atenção. O louvor ele vai ter que ser de acordo com a idade. Então você não vai colocar um louvor tão kids para os meninos que têm, por exemplo, 12, 13 anos. É verdade. Porque eles vão se sentir totalmente desfocados. E talvez seja por isso que as suas crianças não estejam tendo atenção no seu culto. E você também não vai colocar louvores mais adultos para criança que tem 4, 5, 6 anos de idade. Então, por exemplo, se a sua pauta está falando sobre amor, coloque louvores que envolvam a palavra amor. Se a sua pauta ela está falando sobre Davi e Golias, coloque louvores de acordo com a pauta, Davi e Golias. E talvez você tenha algumas dúvidas aí acerca de louvor. Queridos, coloca aí na nossa caixinha as perguntas, ou então mande no nosso direct que nós iremos responder as suas perguntas. Como que eu faço, Ari? O que eu coloco? Queridos, e outro ponto, se você for colocar louvor novo, que as crianças ainda não conhecem, isso precisa ser de forma repetitiva, elas aprendem repetindo. Ari, então eu vou colocar o mesmo louvor para o culto todo? Não. Mas toda vez, por exemplo, hoje você inaugurou um novo louvor ali. No próximo culto, queridos, se for uma pauta que tem coerência com aquilo que o louvor está falando, coloque novamente. Ensine elas a cantar. Ensine elas a adorar o Senhor. Não faça isso sozinho. Vá de acordo com aquilo que o Senhor está liberando para você. Então vamos lá. Todo culto kids, queridos, precisa ter coreografia. E talvez essa seja a parte mais difícil. Eu gosto, queridos. Eu me envolvo no negócio, coloco as crianças. Eu sou sanguínea, né, queridos? Vocês estão vendo aqui, ó. Estou conversando com vocês, gesticulando. Eu gosto disso, mas tem pessoas que são tímidas. Então, peça ao Senhor para que Ele coloque pessoas junto com você que tem essa habilidade de gerar coreografias, de dançar com as crianças, de ser despojado com elas. Queridos, não vá para um culto kids com a cara amarrada, não. Por favor. Coloque louvores alegres, mas não se esqueça do louvor de adoração. Ari, mas a minha criança, ela não sabe adorar. Talvez seja você, ministro, que não tem uma vida de adoração. Muitas das vezes, vou dar uma dica aqui para você, uma música que é muito conhecida, da Laura Solgueres, que fala, Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Toda criança conhece essa música, queridos. Sim. Eu coloco elas tanto para os pequenos quanto para os grandes. E eu começo a declarar com as crianças, convide o Espírito Santo para estar aqui. Eunice está aqui, né, ela ministra muito no culto kids comigo. E sempre que nós colocamos músicas com essa base, convidando o Espírito Santo, queridos, nós vemos crianças se prostrando, nós vemos crianças chorando, chamando a presença do Senhor. Às vezes elas não sabem o que está acontecendo dentro delas. E às vezes a gente pergunta assim, o que está acontecendo? E elas falam, tia, meu coração está queimando. E queridos, entenda isso e guarda essa chave profética aí. Esse é o tempo do derramar do Espírito sobre as crianças, sobre os adolescentes. A palavra de Deus diz assim lá em Atos 2,17, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Só que, queridos, infelizmente, nós pegamos crianças, adolescentes que não conhecem o Senhor e que muito menos conhecem o Espírito Santo. E sabe o que isso me traz um alerta, Eunice? Que talvez sejam os ministros que não conhecem o Espírito Santo. Porque eu não consigo apresentar para o outro aquele que eu não conheço. Guarde isso no seu coração. Eu não posso levar alguém a ter intimidade com alguém que eu não tenho intimidade. Então, queridos,
Lembre-se, se você não se prepara, se prepare para falhar. E por último, oferta. Queridos, entenda algo. A oferta também é uma forma de adoração. Você está, Arielle, Eunice, mas as crianças precisam ofertar? É claro! Elas precisam de ofertar, elas precisam de aprender a adorar o Senhor com as suas finanças. Ari, mas eu não sabia que ela não precisava de ofertar. Queridos, elas precisam de ofertar, é desde criança que se aprende. Lá em Provérbios vai dizer, ensine a criança no caminho que se deve andar, porque quando o velho ficar não se desviará dele. Então elas precisam de aprender. Vende aí, Eunice, sabe qual é a gafe que nós cometemos nos cultos? A gente fala para as crianças sobre os dízimos, a gente fala para a criança sobre as ofertas, mas no momento do dízimo e da oferta, eu não dizimo e eu não oferto. Então é tipo eu falando para a criança assim, ó, que tá vendo aquilo ali? Você tem que fazer. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Guarde no seu coração. A criança, ela aprende vendo. Então, tem vezes que nós estamos no culto 15 e a gente pergunta, você tem oferta? Elas falam, não tia, não temos. Queridos, nós juntamos ali as moedas que nós temos na bolsa, entregamos para ela e falamos, hoje você vai ofertar. Tem umas que falam assim, tia, esqueci a oferta com meu pai, posso ir buscar? Elas correm lá dos pais e vão buscar. Isso aí. Elas precisam de ter no coração delas o quão é importante. Mas Ari, se a criança não tem condição, se eu não tenho valor para dar para elas para ofertar, queridos, entenda. A maior oferta será sempre o coração delas. Sim. Lá em Gênesis 4, a palavra de Deus vai dizer assim, que Caim e Abel foram ofertar. Só que a palavra vai dizer assim, olha, que primeiro o Senhor recebeu foi o coração deles. Então note isso. Primeiro que chega no gasofilácio, não é o dinheiro que ela está colocando, é o coração. Ela tem um coração doador, ela tem um coração generoso, então o Senhor receberá. Só que algo que nós também precisamos de trazer como entendimento para as crianças, que ela precisa de reconciliar com o Senhor, com o seu próximo, antes de liberar a oferta. Que oferta não é de qualquer jeito. Oferta é adoração. E por último aqui, eu quero te dizer uma coisa. Talvez a sua criança vá lá, coloca a ofertinha dela lá no gasofilácio. Preste atenção. E às vezes a gente tem o costume, a prática, o mesmismo, de sempre falar para a criança sobre a oferta, falando da oferta da viúva. A criança já sabe de cor e salteado. Querido, seja criativo. Busque criatividade no eterno. Entenda isso. Para de levar sempre o mesmo. Outro dia nós estávamos no culto Kids, né, Eunice? É verdade. E aí eu fui falar só, olha, eu quero falar para vocês sobre a oferta. As crianças olharam para nós e falaram assim, ah, não, da viuvinha de novo. E não era da viuvinha, E o pior que não era, a gente já ia falar sobre Isaac e Abraão. É verdade. E a gente até brincou com eles, você errou, que eu não vou falar sobre a viúva. Aí sabe o que eles fizeram? Ai, graças a Deus. Aliviados. Queridos, sejam criativos. Queridos, a gente aprende muito com as crianças, sabia? E aí o que eu ia te falar? Talvez elas vão lá e colocam a oferta no gasofilácio. Elas voltam para o outro culto, domingo que vem, a oferta dela está lá no gasofilácio ainda. Queridos, isso é descaso. É verdade. Isso é desprezo. E o Senhor odeia isso. Quando a sua criança colocar a oferta no gasofilácio, no final ou na caixinha de oferta, não sei como você chama aí na sua igreja, no final do culto, recolha, apresente diante do Senhor, porque a oferta delas também tem valor. Não é porque é uma moedinha de 10 centavos. Outro dia eu estava na igreja, e eu nem estava no culto Kids. Olha isso, Eunice, essa experiência que eu vivi. Eu não estava no culto Kids, eu estava com os adultos nesse dia. E eu fui encerrar o culto. Veio uma criança, querido, de 3 anos de idade. E me deu uma moedinha de 10 centavos, Eunice. 10 centavos não, 50 centavos.
colocou na minha mão. Quando ela colocou essa oferta na minha mão, ela falou para mim assim, ó, tia, essa aqui é uma oferta de 50 centavos para você, 3 anos de idade. Queridos, na hora eu entendi. Ela está entregando para o Senhor o melhor delas, o melhor dela. Sabe o que eu fiz? Eu peguei, ajoelhei na altura dela, peguei a oferta dela e falei assim, que isso não é difícil, né, queridos? Eu ajoelhar na altura delas, só para descontrair. Eu peguei a oferta dela, orei com ela, apresentando diante do Senhor aquela oferta. Por quê, queridos? Porque a oferta dela também conta. A oferta dela também é importante. Ela está entendendo que aquilo está subindo como um aroma suave ao coração do Senhor, às narinas do Senhor. Então, e teve uma última experiência com a oferta que eu quero contar para vocês. Nós estávamos em um prédio, né, o ambiente ali de culto nosso, e precisava de algumas reformas nesse ambiente. Foi num dia que até estávamos ministrando eu e a mãe da Emily. Né? A Emily, ela faz parte da mídia e da adoração aqui no Instituto. E nós fizemos um ato profético, Eunice. As crianças entregaram a oferta. Nós apresentamos a oferta diante do Senhor. Aquelas ofertas, 10 centavos, R$2, 50 centavos. E nós profetizamos que naquele ano ainda, o Kids daquela igreja estaria pronto. Sabe o que aconteceu, queridos? O Senhor moveu em um aceleramento do tempo. Aleluia. E no final daquele ano, o Kids estava pronto. Queridos, entenda. A sua criança, ela é a ovelha da sua igreja. É verdade. E a adoração dela conta. Amém? Agora, vou deixar vocês descansarem da minha voz. E eu vou passar para a Eunice. Ela vai trazer para vocês alguns pontos chaves aí. Então, você continua se importando? Está dando para você compreender o quão é importante para o Senhor a vida das crianças? Então, queridos, nós precisamos de fazer com dedicação. Queridos, vamos continuar aqui, amém? Então, nós vamos continuar falando aqui sobre a continuidade do culto. Quero falar para vocês, continuar falando. E nesse momento, nós vamos focar sobre a recepção. Como assim a recepção? Muitas vezes, no dia a dia do culto, nós temos o hábito de não recepcionar essas crianças dando uma atenção específica para cada um na entrada. Talvez você fale assim, Eunice, você não conhece a realidade da minha igreja. Gente, tem igrejas que tem aí 40 crianças, ou até elas entram bem agitadas, correto? Eu conheço uma igreja que tem 3.000 crianças no Kids. Pensa, gente, nossa! Imagina essa igreja. Gente, pensa, 3.000 crianças no Kids. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Mas é tão importante, queridos, quando essas crianças elas estão chegando no culto, no momento da recepção, nós conseguimos, ainda que por alguns segundos, olhar nos olhos dessa criança com um sorriso, ela perceber que ela é amada naquele ambiente, ela perceber que ela é querida, ela é desejada e ela foi esperada nesse ambiente. Tem algumas crianças que elas vão estar abertas a abraço, tem outras que nem tanto. Então, como a Arielle já falou, uma dica que nós damos é a gente se abaixar na altura da criança. Talvez você fale assim, Eunice, mas você não tem noção tanto de criança que passa. Mesmo que você não se agache, mas incline seu corpo de uma forma que você consiga olhar no rosto dela. Tem algumas que já vão ler, se você tem auxiliares, colocar um crachá com o nome. Olha que legal, como a criança se sente importante sendo chamada pelo nome logo que entra na sala. Tem algumas, é bom a gente fazer questão de perguntar, eu posso te dar um abraço? Você quer receber um abraço? Como que essa criança vai se sentir amada e esperada nesse ambiente? Ela sente que ela faz parte do culto, ela foi esperada ali. É tão importante isso, queridos, para que a criança ela consiga entender que ela está naquele ambiente
de uma forma intencional. Até mesmo porque nesse momento também você já vai aproveitar e identificar se tem visitantes. E como que é importante essas crianças serem incentivadas a se apresentar? E até levar, né, outras crianças como Exatamente. visitantes. Pensa, olha só para vocês verem. Pensa comigo. Eu, Eunice, cheguei no Culto Kids, lá na sua igreja. Nossa, quando eu cheguei, você me abraçou, porque eu gosto de abraço, viu? Me abraçou. Na hora que você falou assim comigo, você quer um abraço? Eu falo, todos. Você olhou nos meus olhos. Gente, vocês acham que eu vou falar assim, Arielle, deixa eu te contar, eu fui num lugar tão legal, menina, e quero te levar lá junto comigo. Nossa, é sensacional. Gente, vocês já imaginaram quantas crianças passam até semanas sem que sejam olhadas nos olhos? É verdade. Talvez, aí você fala assim, Eunice, isso não é a realidade aqui da minha região. Mas tem lugares, queridos, que os conflitos familiares, a estrutura familiar está tão desajustada que aquela criança, ela está tão carente de uma atenção, ela está tão carente de que se olhe nos olhos dela, que ela seja notada. E você vai perceber que no momento da recepção, ali da chegada do culto, o Senhor já está ousando através da sua vida, através dos ministros ali kids, para trazer cura para a vida dessa criança. Então, e talvez, eu acredito que em situações simples, em gestos simples, o Espírito de Deus está trabalhando com poder e autoridade. E a gente não pode perder essa oportunidade de sermos ousados pelo Espírito nos detalhes. Então, vamos ficar atentos. Tenha essa oportunidade, tenha esse tempo, vou dizer assim, essa delicadeza. Gaste tempo com isso, em fazer com que essa primeira impressão, que essa criança se sinta amada e desejada nesse ambiente. Uma coisa, queridos, também é importante deixar claro, de uma forma amorosa, mas a gente não precisa esquecer, com todo o amor que a gente precisa ali trazer para esse ambiente, essa criança precisa entender que existe regras, existe horários. Por quê? A palavra do Senhor declara que a disciplina do Senhor e o amor andam juntos. Uau. Entendem? Então, ao mesmo tempo que você tem toda essa atmosfera de amor, de receber essa criança com tanto zelo e de uma forma tão especial, você não precisa esquecer, você não precisa desconsiderar as regras de horários. Aí talvez você fale, Eunice, mas ele olha para mim com um olhar tão lindo, tão fofinho. Sim, tão lindo, tão fofinho. Mas é importante. É importante para que você consiga trazer um fluxo, para que o culto ele consiga caminhar de uma forma coerente, para que não fique desregulado e não distraia, né, não tire a atenção das crianças de uma forma geral. É verdade? Então vamos lá, já chegamos até agora, já teve a recepção, a Arielle já falou sobre a oração, sobre o louvor. Então nós já entendemos, querido, que essas crianças foram conduzidas a orar por esse ambiente, a atrair a presença de Deus. Você, na recepção, você já trouxe o desejo do coração de Deus, como o Senhor, como o Pai está feliz de estar ali para ser adorado por essas crianças, porque o culto é para o Senhor. E com as crianças não é diferente, elas estão ali para prestar culto ao Senhor, Sim. Não é verdade? O momento da palavra, o momento da oração, das ofertas, tudo ali é para o Senhor. E lembrando, né, Eunice, que o ministro Kids, ele não é uma babá. Exatamente. O que a gente está ali, cada ministro Kids, ele está ali para conduzir, auxiliar essas crianças e trazer esse entendimento de que eles vieram ali para adorar o Senhor. Você não está ali para cuidar das crianças naquele período que os pais deles não estão disponíveis, tem algo mais importante para fazer que adorar o Senhor. Não, as crianças também foram ali no culto para fazer algo importante, que é adorar o Senhor, na linguagem delas, na fase de idade de cada uma, mas é importante que elas foram fazer, correto? O Senhor ama e traz esse acolhimento através do ambiente, através dos ministros para elas se sentirem acolhidas e amadas naquele ambiente, porém, então, todavia, o culto continua sendo para adoração ao Senhor. Sim. Esse
princípio não muda, jamais, em qualquer momento, em qualquer aspecto do culto, ok? Vamos continuar. Olha só para vocês verem. Qual que é o maior desafio na hora da palavra? Atenção! Atenção. Gente, quem aqui que nunca foi interrompido por uma criança durante a palavra? Tia, posso beber água? Posso usar o banheiro? Ô tia, fulano tá mexendo comigo. Quem que nunca ouviu isso? Gente, quem nunca ouviu isso nunca participou de um culto kids, é óbvio. E a criança que quer te contar o dia dela na hora da palavra? Na hora da palavra, gente, como é que a gente sai disso? Um sorriso lindo no rosto? Oh, meu amor, eu quero ouvir o assunto, a história que você tem para contar, mas vamos combinar? Assim que terminar o culto, você me conta o caso? Aí nós vamos sentar aqui e você vai me contar o que aconteceu. Eu quero ouvir o que você tem para falar. Provavelmente, queridos, é mais provável que essa criança nem se lembre que ela queria conversar e contar o assunto no final do dia, no final do culto, porque ela quer falar naquele momento. Mas o que a gente precisa trazer é o quê? Trazer essa energia, que eu digo, essa vontade de falar, essa disposição, né, em se expressar, para palavras, para perguntas e comentários dentro da palavra, dentro do contexto do culto. Então, nós vamos moldando e direcionando essas crianças, é verdade? E tem, Eunice, né? Me veio aqui agora a dinâmica que a gente faz, né? Dele sempre bater uma palma para cada coisa de comer que a gente falar. A gente vai brincando com eles ali antes da palavra. Sim. Tudo que eu falar de comer, você bata uma palma. E aí, quando a gente faz essa dinâmica com eles, aí você fixa uma palavra que você sempre vai usar na sua ministração. Por exemplo, na minha ministração eu vou falar sempre a palavra casa. Então, depois que elas entenderem essa dinâmica de bater uma palma, você brincou com ela, fala, toda vez que eu falar a palavra casa, na hora que eu estiver ministrando a palavra, você vai ter que bater uma palma. Queridos, você tem crianças atentas à ministração inteira. Tem uma parte, gente, que eu gosto muito também, é quando a gente coloca eles dentro da história. Por exemplo, né? Ele estava, vamos contar aqui, né? O bom samaritano. O bom samaritano estava caminhando. Vamos caminhar. Vamos fazer barulho com os pés. E ele estava descendo. Vamos fazer barulho. Uou! Ele estava, choveu. Barulho de chuva. Quando a gente faz essa dinâmica com eles participando do culto, com eles participando do momento da palavra, eles são atraídos. Isso vai com certeza influenciar na memorização da história, na memorização do conteúdo que o Senhor quer ministrar ao coração deles a respeito disso, do ensino moral daquela história. E a memorização, né? E a memorização, gente, eles jamais vão esquecer. Brinca com eles uma vez disso, daqui a um mês eles vão lembrar da história. Quando você chegar no culto kids de novo, não sei como é a escala da sua congregação, eles vão falar, tia, a gente vai brincar de novo? Aí você fala, meu Deus, eu tenho que improvisar aqui no meio da palavra. Mas é isso aí. Esses improvisos nesse contexto, tá valendo, viu? Tá ok. Uma coisa, queridos, que nós sempre enfatizamos também é a necessidade que as crianças têm de entender de onde você está tirando aquele texto. Vou pedir a Ariel aqui para me auxiliar. Por mais que tem algumas crianças, dependendo da fase da idade da criança, ela consegue ler em caixa alta. Eu me disse, o que é caixa alta? É aquela letra grande maiúscula. Então, às vezes, em alguns cultos, a gente costuma escrever o versículo chave, né, base grande, assim, para mostrar para eles. Mas eu sempre faço isso aqui, ó. Até pedi as minhas para me auxiliar a pegar a Bíblia. Abro a Bíblia, deixo elas verem, né, a capa da Bíblia, mostro aqui o livro em cima, aqui abrindo o Evangelho de João, mostro o livro, mostro o capítulo, que é um número grande, mostro para elas, né? Mostro para elas o número grande e mostro para elas o número pequenininho, vou falando com elas e leio o texto junto com elas, e leio o texto para elas, para que elas compreendam que esse é o caminho, que ainda que a gente apresente uma Bíblia com desenhos, ainda que a gente apresente um texto, nós temos aqui os visuais que eu vou mostrar para vocês, para que eles compreendam que a base de tudo é a palavra do Senhor. Que você pode fazer uma ilustração, eles podem fazer uma ilustração em casa, nós podemos apresentar nos louvores a palavra do Senhor, nós podemos apresentar
através de uma dinâmica, através de um teatro, mas tudo, queridos, sem exceção nenhuma, tem que caber aqui dentro da palavra. Eles precisam ter isso gravado no coração deles, que tudo que for trazido para a vida deles, de um lado do culto, do início, da recepção, até a conclusão do culto, que eles sempre, o coração deles precisa ser treinado a procurar aqui na palavra. Nós não estamos dizendo que essas crianças, elas vão ser julgadores do culto. Não, eles não estão ali como juízes, mas eles precisam ser como os crentes bereanos, lá de Atos dos Apóstolos, a aprender, a esquadrinhar na palavra e a tudo que eles ouvem, seja através do louvor, seja através da ministração de um teatro, de uma dança, tudo que envolve aquilo que diz respeito ao Senhor, eles trazerem dentro da palavra de Deus. Olha que chique! Que maravilha! Olha para vocês verem. Isso, queridos, é um visual da palavra de Deus da Bíblia. Gente, é muito chique, porque essa pega fogo literalmente. Olha que chique! Pensa que... Você não tem graça. Ai, gente, olha, vai quem sabe faz ao vivo, viu? Olha só, que vou colocar fogo aqui. Eu não ia ter coragem de botar fogo assim, sem antes ter visto alguém fazendo. Mas essa live caía porque a gente pegou fogo. É porque a gente pegou fogo. Mas tudo isso aqui, gente, é para mostrar para vocês o quê? Que a gente precisa trazer esse princípio para as crianças. Por quê? Aquilo que a gente inculcar no coração delas agora, na infância, é o termômetro delas. Você pode ter certeza. Nós não queremos trazer aqui um princípio que elas, como eu já havia falado, que elas vão ser juízes dentro da congregação onde elas vão. Mas elas vão ser crentes bereanos. Aqueles crentes, eu gosto de um desenho, quando coloca um óculos bem grande e ele analisa tudo segundo o princípio do Espírito do Senhor. Você sabe acender ela, Luiz? Gente, essa aqui, ó, quem sabe faz a... Vai, explica. Você tem que rodar aqui o negócio do isqueiro, ela vai acender na hora que ela acender, você bate. Gente, olha assim, quem sabe faz ao vivo, eu tô fazendo um... Não. É do outro lado. Que ajuda. Uhum, por favor. Ô, gente, o Cassiano, eu tenho um pouco de receio de acender ela, sabe? Gente, Ô, gente, é muito entrão, né? Gente, mas é simples. O que acontece? Você faz um mistério acerca da palavra. A palavra do Senhor com fogo e tudo mais. Só que na hora que você for abrir a sua Bíblia, ela literalmente, olha, ela vai pegar fogo. Aí para apagar, você bate ela e aí ela apaga. Viu que a gente pegaria fogo no dessa? gente, essa foi a melhor de todas. Ô, gente, pode rir da gente, pode rir da gente, a gente deixa. Quero 10 dessas, por favor. Queridos, isso aqui, nossa, sem nota para isso, viu? Nota 1000. Mas tudo isso para a gente entender, para a gente firmar, queridos. A palavra do Senhor cada dia mais tem sido roubada e distorcida. Agora o assunto é sério. E mesmo com tantas risadas, né, que foi super dinâmico esse aqui, quem sabe fazer ao vivo. Nada programado. Nada programado, viu? Já quero deixar bem claro. Mas para que as crianças compreendam que o princípio do Senhor, a palavra de Deus precisa estar gravada no coração e na mente delas. E ainda que o adversário levante tantas estratégias tentando roubar os princípios de Deus do coração delas, uma vez que foi firmado e estabelecido, queridos, nada tira. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir a sua palavra e Ele é zeloso. Essas crianças podem estar aí depois de muito tempo, mas isso vai estar guardado no coração delas. E em nome de Jesus, eles vão chegar como cristãos, como crentes bereanos, daqueles que esquadrinham o que a palavra do Senhor diz. E são alcançados com poder e autoridade pelo Espírito do Senhor. Porque aprenderam a esquadrinhar a palavra e fazer dela viva pelo Espírito de Deus dentro delas mesmas, rendendo frutos ao Senhor. Amém? E fica uma dica para vocês, queridos. Essa Bíblia que pega fogo, né, você pode utilizar de vários textos bíblicos para você montar a sua pauta.
Mas algo muito interessante que dá para você trabalhar com as crianças com essa Bíblia pegando fogo é o batismo com o Espírito Santo. Então você pode falar bastante sobre o batismo com o Espírito Santo. Queridos, isso aqui foi algo do céu que o Senhor nos deu, sabe? É muito interessante isso aqui. Às vezes, quando eu ainda não tive, né, a coragem de acender ela, mas a gente pede os auxiliares, que é como vocês viram aí, quem sabe faz ao vivo, né? Ai, foi muito bom isso, gente. De verdade. Queridos, uma questão também, né, dentro da palavra do Senhor, dentro da ministração desse momento da palavra, é muito importante nós sempre usarmos palavras de claro entendimento, palavras fáceis, que fazem parte do dia a dia das crianças mesmo, correto? O vocabulário delas precisa ser respeitado no contexto de que elas vão compreender a palavra, compreender aquilo que você diz, né? Então, como que eu falo? Nós temos aqui públicos de várias classes sociais. O Senhor, Ele é Deus soberano e Ele salva pessoas de todas as classes sociais, de todos os ambientes, como diz, cada comunidade, cada tribo, vamos dizer assim, tem uma linguagem específica. E o ministro do Senhor, ele precisa ter essa percepção, qual que é a linguagem, a comunicação que as crianças que estão ali para serem ministradas vão compreender. Tem crianças que... Aí você fala assim, Eunice, mas o local onde que eu ministro tem muitas gírias, tem uma linguagem bem diferenciada. Queridos, não se intimide, você não precisa perder a sua identidade, mas trazer dentro de uma linguagem que elas vão compreender. Aleluia. Queridos, e os visuais, né? Que esse aqui foi nota 1000. Depois dessa Bíblia pegando fogo. Esse aqui foi top. Olha para vocês verem. Esta caixa aqui, ela é uma caixa bem específica. Por quê? Nós usamos ela para ministrar sobre vários temas, vários assuntos. Você pode criar todo um contexto, uma dinâmica. Tá vendo? Olha aqui, ela tem vários pontos de interrogação. Você pode usar ela para aqui dentro, a caixa dos segredos. Ela tem um furo aqui, né? Vou mostrar para vocês, olha. Você pode colocar aqui dentro aquilo que você quer ministrar e trazer para as crianças. Nesse contexto, né? Por exemplo, crianças, hoje eu tenho algo tão interessante para vocês. Eu tenho algo de Deus, do céu, do coração do Senhor para trazer para vocês. Eu quero contar um segredo muito especial. Aí eles vão ficar curiosos, gente. Não tem uma criança que não vai querer vir aqui dentro olhar o que tem dentro dessa caixa. Você pode ter certeza disso. Até a gente já fica curioso para saber por quê. Como ela é uma caixa bem dinâmica, cabe muitas coisas aqui dentro. Aqui, por exemplo, hoje nós deixamos o visual, olha, do segredo da melancia. Qual que é o segredo? O segredo da melancia, né? Para vocês que já caminham há mais tempo, já está indo nessa dinâmica Kids, o segredo da melancia é o plano da salvação que nós trazemos, né? O pecado que entrou no mundo, o sangue de Jesus que veio nos lavando, a paz do Senhor, a esperança que o Senhor nos deu pelo Espírito dele, sendo lavados pelo sangue de Jesus. Então, toda uma dinâmica que tem tudo a ver com esse segredo que está guardado dentro dessa caixa. E é interessante a questão do segredo da melancia, que as sementes, elas soltam, queridos. Ela é presa com velcro. Então, o que acontece? Você pode trabalhar com elas, trazendo o entendimento de que quando você recebe Jesus, o pecado tem que sair da sua vida. Exatamente. Então, você vai movimentando, trazendo essa realidade para a vida das crianças de uma forma bem kids, bem dinâmica mesmo, porque você vai mostrando para elas visualmente. Colar aqui para não perder. E é tão importante isso, queridos, delas compreenderem o que, do contexto bíblico que foi lido, com a apresentação daquilo que você está trazendo. Porque o texto e o desenho, né, o visual, vai trazer a dinâmica diante dos olhos. Tem um estudo que foi feito pela Organização Mundial de Saúde, e eles estavam trazendo aqui a seguinte questão. Esse estudo ele é antigo, eu não vou saber dizer a data aqui agora,
que a criança, ainda que não seja falado verbalmente, mas aquilo que você apresenta como uma imagem, ela fixa, ela guarda. Isso é prova, isso é científico. Então, aquilo que nós não conseguimos trazer em palavras, e você apresenta no visual, mas de uma forma coerente, óbvio, né? Ela vai entender, vai ficar gravado na memória dela. Você pode ter certeza disso. Gente, é muito legal. Gente, tem muito Gente, tem muito... Olha isso aqui. Essa caixa é tão grande, dá pra você colocar vários visuais aqui dentro. Então, essa caixa é o máximo. Olha para vocês verem esse visual da peça, da Páscoa. Gente, esse aqui é o máximo. Por quê? Estão esperando de um ovo, mas coelho não bota ovo. Como que funciona isso? E nem foi o coelho que morreu por E você. nem foi o coelho, gente. Gente, outra coisa que eu fico observando, né? Quando a gente fala, como que hoje... Eu me lembro na minha infância que a festa de Páscoa na minha casa, onde eu moro, era um almoço. A gente fazia uma festa, um almoço mesmo, e era comemorado como uma festa muito importante. Mas hoje em dia, muitas vezes, em várias denominações, se fala sobre Páscoa simplesmente para confrontar, porque uma falsa Páscoa é divulgada pela mídia por causa de um ovo de chocolate. E muitas vezes nós não damos o sentido real da Páscoa. Nós não trazemos isso com a importância que é. Porque Cristo, Ele nos tirou do cativeiro. Ele tirou do Egito e trouxe a libertação para nós. Que não tem nada a ver com ovo de chocolate. Então... Rony, sabe uma coisa que cometemos muito erros, queridos? Você falar que a Páscoa não vem do coelho e no final do seu culto kit você dá para ele o chocolate. Olha que incoerência. Gente, não tem coerência isso. São questões que a gente precisa se atentar mesmo. Quando, né, a gente monta lembrancinhas, monta vários visuais, até a nossa fala, e às vezes a gente chega ali e traz um chocolate. Imagina depois de uma ministração sobre Páscoa, onde você abre um ovo desse, emborrachado aqui, gente, muito legal esse kit, muito legal. E você traz, olha, que Cristo, Ele foi chicoteado. Olha só, Jesus. Ele foi chicoteado, queridos, por causa dos nossos pecados. A palavra de Deus declara também, queridos, que ele foi perfurado com uma lança. Olha só. A palavra de Deus declara também, queridos, que ele foi vendido por 30 moedas de prata. E ele foi pregado no madeiro. A palavra de Deus declara a verdadeira Páscoa. E muitas vezes nós olhamos para o contexto bíblico e não aproveitamos tudo que a Bíblia nos traz de recurso para confrontar toda uma estrutura, um engano, uma estrutura falsa que é colocada tanto na mente das crianças por N pessoas de autoridade sobre a vida delas, o marketing, a mídia, onde as crianças passam, queridos, por todos os lados, propagandas, lojas onde eles vão, e tanta gente adulto falando mentira, eles vão achar que aquilo é verdade. Uma doutrinação, né? Uma doutrinação, exatamente. Olha para vocês verem. A verdadeira Páscoa, Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus. A palavra nos ensina que os israelitas, os hebreus, eles estavam ali no Egito. E o Senhor, Ele enviou o Cordeiro dele para que fosse sacrificado e o sangue fosse passado nos umbrais das portas. E naquela noite, eles tiveram que sair apressadamente, muito apressadamente. E olha só para vocês verem, eles participaram da Páscoa. Ele trouxe a salvação através do pão e através do sangue do Cordeiro. Por isso que hoje nós ministramos a ceia. Você já sai de um culto, de uma palavra para chegar na ceia. Você pode ministrar, se a gente vai pensar, você pode ministrar a Páscoa, todos os cultos de ceia com as suas crianças. Porque o Senhor, Ele é a verdadeira Páscoa. Por causa do que Ele fez, Ele nos trouxe
o pão que é Ele mesmo e o sangue dele mesmo, para nos fortalecer e nos purificar de todo pecado. Essa é a verdadeira Páscoa para as crianças. Essa é a verdadeira Páscoa para a igreja do Senhor. E quantas vezes nós nos perdemos e não trazemos isso para a vida das crianças? E quantos adultos se perdem e não compreendem essa verdade? Olha só para vocês verem. Então, gente, esse visual aqui, ele é muito rico. E como que ele pode ser tão bem aproveitado? Dentro dessa dinâmica, queridos, a gente tem uma matéria específica no curso onde ele fala sobre datas comemorativas. Como nós somos confrontados com essa matéria? Como nós vemos, queridos, instruções que o Senhor deixou para o seu povo e não é respeito, nós não vivemos isso, nós não colocamos, nós não profetizamos a respeito das coisas que o Senhor já declarou ao comemorar as festas que o Senhor ordenou, festas bíblicas deixadas na palavra dele, para o seu povo comemorar, mas trazemos tantas festas pagãs para dentro da igreja, que não tem fundamento bíblico nenhum. Que se você for tentar fazer essa dinâmica entre pegar o contexto bíblico, colocar o visual e o tema do culto, a conta não fecha. Festas que estão ligadas a uma satisfação emocional. Mas, para você compreender isso, você vai precisar participar da aula, certo? Nos próximos capítulos. Tem um visual, gente, tem vários visuais aqui, eu quero compartilhar com vocês. Nossa, olha só para vocês verem. Esse visual aqui também, olha só para vocês verem. Esse visual do coração de pedra, do coração trancado por correntes, totalmente amordaçado. Deixa eu movimentar aqui para vocês verem. Totalmente amordaçado, olha, mas pelo sangue de Jesus. Esse coração aqui, que deixou o Senhor, ele abriu esse coração pelo sangue de Jesus. E esse coração vai ser limpo e livre de todas essas algemas, de todos esses endurecimentos que ele tinha. Esse visual aqui, gente, ele dá para você usar, ele é muito... Ele vai trabalhar perdão, dá para trabalhar a cura da rejeição. Gente... E dá para você trabalhar, queridos. Nossa, deixa o Senhor... amargura. Deixa o Senhor te usar. Você pode ter certeza que o Espírito do Senhor vai falar muito através desses visuais. Igual a Ariel já comentou. Eunice, não tenho habilidade para fazer tantos visuais. A gente tem condição de adquirir? Ok. Não, mas eu tenho habilidade. Maravilha, você foi abençoado pelo Senhor. Aproveita e faz seus visuais, queridos. Em nome de Jesus, já compartilha com a gente. Isso por aí, favor. Deixa Deus te usar. É isso aí. Queridos, é muito importante também que as crianças, elas tenham, a história tenha começo, meio e fim. O ciclo dentro da mente da criança precisa fechar no contexto do entendimento da história. E a gente sempre precisa, queridos, ler os versículos e explicar com clareza na linguagem que a criança vai entender. É muito importante não deixar versículo solto, palavra solta. Por isso que a gente precisa ter um tanto de paciência para que, quando você usar uma palavra que porventura uma criança não entenda o que aquela palavra quer dizer, a criança, ela tem essa liberdade no culto de participar perguntando. Por mais que no culto adulto ela não veja isso acontecendo, ela precisa entender que aquele culto é um culto num formato diferente para ela. Para que ela entenda que realmente ela está ali para aprender. E ela tem essa liberdade de perguntar. E ela sempre compreender que, como ela está sendo moldada, ela entender que ela não precisa ter medo de perguntar e que o Senhor está ali para ministrar o coração dela. Por isso que toda essa dinâmica de apresentar visuais linkados com a palavra e trazer todo um contexto de entendimento através da imagem, é claro, né, que linkado com a palavra, com a Bíblia, e com esse espaço para a criança perguntar de uma palavra que ela não entendeu, de um versículo que você leu e ela não entendeu o contexto. Isso vai ser estabelecido o fundamento da palavra viva no coração dessa criança. E quando ela for ministrada
cura, ela for ministrada perdão, você for ministrar, fazer esse momento de oração para a vida da criança pós a mensagem, para você regar com o Espírito de Deus, né, pelo Espírito de Deus, a palavra, ela tem uma compreensão daquilo que foi ministrado realmente no coração dela. E uma estratégia que o Senhor nos dá, né, Eunice, é a memorização do versículo. Então, utilize, né, essa estratégia, queridos. Aí, Eunice, como que eu faço com a criança memorizar o versículo? O que será que pode ser usado para memorizar versículo? Gente, você pode fazer grito de guerra é o nosso preferido. Você pode usar músicas cantadas literalmente. Eu disse, mas não tem a música que eu com esse versículo. Seja criativo. Seja criativo. No Senhor, coloca aí a melodia dessa música, cria essa música. Bata palmas, cantando o tempo, treina em casa, na frente do espelho. Chama a sua equipe aí para poder montar. Vocês podem até montar entre os ministros uma gincana, né? Que aí vocês podem fazer uma gincana de versículos bíblicos decorados. Grava lá no grupo, aí aquele versículo, aquele que ganhou, vocês já deixam gravado, faz um arquivo lá, que vocês podem estar usando, não é verdade? Mas é uma dinâmica assim, a música para gravação de versículo bíblico, ela é excelente, maravilhosa. E queridos, olha que interessante, lembra que eu disse para vocês que toda a igreja, ela precisa estar envolvida tanto no Kids da igreja também? Eu digo assim, é claro, nem todo mundo vai ministrar no culto Kids, mas tem ministro de louvor na sua igreja? Então, queridos, chega ali no ministro de louvor e fala assim, ó, me ajuda a tirar uma melodia aqui para esse versículo. Queridos, talvez você não tenha essa habilidade, mas o ministro de louvor, ele já está ali posicionado, já sabe como que pode encaixar a melodia. Queridos, e ali ele vai poder te ajudar. Tem vários que nós poderíamos te dar exemplo aqui, mas a gente não vai trazer para você o lindo som da nossa voz cantando. Mas, queridos, você tem várias oportunidades. Você pode criar um jogo, queridos, de estratégia ali dentro da sala do Kids, para eles acharem, por exemplo, o versículo é, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. E essa vai ser a base do seu culto Kids. O que você vai fazer? Coloca um monte de pegada dentro da sala, esconda algumas pegadas e divide as crianças e diz para elas, olha, vocês vão ter que achar dentro dessa sala as palavras que compõem esse versículo. Então a equipe A, a equipe B vai sair ali no meio daquela sala e elas vão encontrar a palavra. A equipe que montar primeiro, vence. E ela precisa de repetir o versículo. Você pode também fazer com que as crianças repitam o versículo batendo palma. Você pode fazer com que as crianças repitam o versículo pulando de um pé só. Queridos, elas vão ter essa dinâmica. Sim, e vão se divertir muito, vão lembrar disso com muito prazer. Isso aí. Tem um versículo lá em Eunice, pega aí pra mim que eu sempre esqueço a referência, mas eu sei que está em Marcos. É Marcos 16, 18. O que está escrito em Marcos 16, 18? Olha isso. Olha, eu vou ler o versículo todo para entender. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Olha isso, queridos. Há alguns anos atrás, nós fizemos uma dinâmica, e a gente estava trabalhando com as crianças no culto. A Eunice ainda não conhecia a Eunice nessa época, e a gente estava trabalhando com as crianças o dom de cura, né? O dom de curar enfermos. E ali trabalhando a essência do Espírito, os dons do Espírito com as crianças. E nós, queridos, mandamos confeccionar luvas, Eunice, para todas as crianças. Luvas mesmo, de pano. Não foi luva que você compra em supermercado, não. Fizemos luvas PMG. E naquele culto nós colocamos a luva na mão daquelas crianças. Por quê? Porque você só cura através do Espírito Santo. Então aquelas crianças vestiram as luvas nas mãos e nós criamos uma musiquinha que, queridos, isso deve ter, para mim, né, que estava ali naquele culto, uns 7 anos. E nós criamos uma música ali que eu nunca esqueci. E ela vai dizer assim, ó, se eu colocar as minhas mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Se eu colocar as minhas mãos sobre os doentes,
Eles ficarão curados, curados, curados. Eles ficarão curados. Queridos, a gente foi e trouxe isso para as crianças. E deixa eu te dizer uma coisa. Vimos, Eunice, milagres criativos naquele dia. Aleluia. Tinha crianças que estavam enfermas naquele dia. E elas, através da fé, meu Deus, até dá uma coisa aqui. Através da fé, de tanto a gente memorizar, trazer aquela canção para as crianças. Crianças saíram dali curadas, queridos, de enfermidade que já tinha sido desenganada pelos médicos. Foi algo extraordinário. Então, como esse exemplo que eu dei também, que foi dentro de um desses cultos, onde nós falamos sobre a palavra do Senhor ser lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, versículo 105. O último exemplo que eu vou dar para você. Que nós criamos uma musiquinha só. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Queridos, eu nunca esqueci. Isso tem anos. Você pensa na mente de uma criança. Gente, eles vão estar velhinhos, vão estar colocando em prática, porque eles viram que funciona. Isso aí. Então, queridos, é isso que nós tínhamos para compartilhar com você nessa noite. Para te trazer esse entendimento. É claro, nós poderíamos ficar aqui ainda, queridos, horas falando para você sobre Culto Kids, sobre o que nós poderíamos fazer para auxiliar vocês. E, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Reafirmando o que já falamos aqui desde o início. Você quer aprender como trabalhar com suas crianças? Você quer aprender, queridos, como ministrar cura, libertação para suas crianças? Eunice, uma criança pode ficar endemoniada? Será? Gente, eles veio aqui, ó. Só que essa resposta você vai ter, queridos. Acesse aí o nosso chat, acesse aí a bio do nosso Instagram e você vai ter acesso ao nosso WhatsApp e nós vamos te passar todas as informações sobre o nosso curso de Libertadores Infantil. Entenda algo, queridos. Existe uma geração que espera pela sua manifestação. Então, você poderá ser equipado para trabalhar com as crianças, cura, libertação, restauração. Queridos, lá no curso você vai aprender. Será que você, Eunice, ministra uma criança de 2 anos de idade, assim como você ministra uma criança de 10 anos de idade? Claro que não, Arielle, é diferente. Pois é, mas eles só vão ficar sabendo aonde? No curso. No curso de Libertadores Infantil. Queridos, as aulas iniciam no dia 5 de setembro. Salva aí essa data. 5 de setembro, às 20 horas. Então, corra, convoque seus pastores, convoque sua equipe e faça sua inscrição. E nós, com o nosso coração, com muita alegria por ter cumprido esse propósito aqui nessa noite, nós queremos te agradecer, queridos, sim, por estar conosco aí com essas 2 tia kids doidas. por estarmos aqui com vocês. E eu queria te dar a oportunidade. Nós queríamos te dar a oportunidade. Você tem dúvida? Agora nós vamos responder as perguntas para encerrar com você essa live. Pessoal que está aí no YouTube, tem dúvida? Então vamos lá, nossa equipe de mídia aqui está de prontidão para nos passar as suas dúvidas. Ai, agradecer também, gente, a equipe de mídia, a Vitória, a Emily, estava aqui nos acompanhando o tempo todo. E eu tenho certeza que toda a equipe do Instituto está aqui, né, esteve intercedendo por nós nesse tempo. Quero agradecer a cada um de vocês também. E agradecer aos nossos intercessores, né? Muitas pessoas que, apesar de não participarem do Instituto de uma forma assim ativa, mas sempre estão intercedendo por esse trabalho que o Senhor nos confiou pela misericórdia dele. Agradecer a cada um de vocês, viu? E, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. No início dessa live, né, Eunice, nós falamos, será que você se importa com aquilo que o coração do Senhor se importa? Então, queridos, não esqueça, quando a gente fechar essa live vai ficar salva aí para você compartilhar, para você enviar para quem você quiser, para você ir lá e dizer, olha, o Senhor ministrou meu coração. Mas eu queria que assim que essa live for salva, você entrasse lá nos comentários dela e escrevesse #EuMeImporto. Queridos, esse é o tema dos nossos próximos meses.
Queridos, as nossas crianças, Eunice, estão sendo atacadas de todos os lados. E, queridos, nós precisamos de nos posicionar. E é por isso que nós estamos aí com essa hashtag Eu Me Importo. Queridos, nós precisamos de nos importar. Porque se você se importa com que o coração do Senhor se importa, Eunice, sabe o que acontece? Você se move. Exatamente. E o céu, o Senhor, move, colocando você nos planos dele. Isso aí. Tem pergunta, equipe de mídia? Calma aí, gente. Só um pouquinho. A equipe de mídia tá ali, ó. Porque nós estamos longe aqui dos equipamentos, então nós temos que aguardar eles aí. Mas e aí, queridos? Essa live foi relevante para você? Auxiliou você? Ajudou você? Teve ideias? Te gerou ideias? Amanhã, o dia todo, caixinhas de pergunta. Quem tiver dúvida, manda lá. Pós-aula, caixinha de pergunta. Fechou. Fechou. Então, queridos, nós não temos perguntas aqui ainda, mas eu quero te deixar um recadinho, né, Eunice? Gente, Qual que é a novidade para amanhã, Eunice? caixinha de perguntas. Aproveita amanhã, vai ruminar essa aula, vai ruminar esse tempo. Enche lá de perguntas, fica à vontade. Encha, faça perguntas do jeito que você quiser, do jeito que você entendeu. Aproveita amanhã, vai estar aberto, viu? Ah, e só um detalhe. Caso você não tenha participado do nosso workshop, né, que hoje está se encerrando com essa aula, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. De tudo não está perdido. É verdade. O nosso workshop, ele ficou salvo, ficaram as aulas gravadas e você poderá ter acesso às aulas gravadas, tá ok? Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Aonde eu encontro o ovo para comprar? Gente, essa pergunta aqui, eu tenho que dar uma olhadinha para você, porque esse ovo nós recebemos de presente, né? E eu te passo ela, tá bom? Então, queridos, nós iremos encerrar por aqui. Não se esqueça. Quer assistir às aulas do workshop? Chama lá no Instagram, ou chama lá no chat, ou no nosso WhatsApp. Você quer rever essa live? Lembre-se, não se esqueça, escreve lá nos comentários, hashtag Eu Me Importo. Eunice, você ora encerrando pra gente? Claro. Pai querido, nós queremos te louvar, te bendizer e te agradecer. E nós pedimos, Pai querido, que de uma forma muito específica, o Senhor libere dos teus ministros, dos teus anjos ministradores, Pai querido, em favor de cada um de nós, em favor de cada pessoa, Senhor amado, que participou dessa live, em favor, meu Pai, de cada pessoa que vai assistir, meu Pai, essa live, em favor de cada criança, de cada pessoa que tem se importado com as crianças e adolescentes nesse tempo. Libera, Pai querido, anjos específicos, ministros do Senhor, para nos auxiliar, Pai amado. Libera porção, meu Pai, do Teu Espírito, para nos auxiliar nesse tempo, para que o que o Senhor liberou chegue, Senhor, até cada criança e cada adolescente, porque eles vão sim viver o propósito que o Senhor determinou para a vida deles, em nome de Jesus. Não se esqueça, queridos, amanhã, caixinha de pergunta o dia inteiro no Instagram do Instituto. Então, coloque lá a sua pergunta, tá bom? Tá tudo ok, galera? Então, encerramos por aqui. Que o Eterno abençoe vocês. Shalom, shalom. Foi uma honra ter você conosco. Shalom, shalom. Shalom. Queridos.